eu vou aproveitar o assunto e já vou trazer a Suelen também. E assim, Suelen, estamos abordando essa questão da pós-graduação, de que forma que ela se relaciona com a formação de mão de obra, atuação no mercado e também atuação no territórios, né? Dessa forma, quando você se depara com a educação ambiental sendo um princípio muito forte do projeto, né? Uma linha de pensamento muito forte do projeto, de que maneira, quando você atua com esse público definido, você consegue vislumbrar impactos e resultados e mudanças desse público? Na verdade, assim, o que a Denise e a Michelle estão falando, eu sinto um pouco na pele, né? Na verdade, eu sou um fruto aí do programa, né? Na verdade, não é meu primeiro emprego, mas eu estou finalizando o doutorado, então eu tenho essa experiência de estar ali no projeto, de estar no programa de políticas sociais, e também agora estou podendo contribuir e aprender também outras coisas dentro do projeto Territórios do Petróleo, que eu acho que eu acho que na verdade é uma escola de formação também para gente que está ali atuando como técnico, né? A gente vai aprendendo várias coisas, inclusive, né, na questão no sentido de lidar mesmo, de mediar e de trabalhar diretamente. O meu cargo, né, como a gente vem falando, eu não trabalho diretamente com as pessoas do núcleo, né? Na verdade, o meu trabalho, e um pouco diferente do da Michelle, né? Que a Michelle tem mais esse contato com o campo, né? Então, eu também já chamo ela um pouco para falar dessa questão que você me traz, mas eu acho assim, o meu contato maior é com a equipe técnica, no sentido de que a gente pensa, né, junto com a coordenação, né, que é representada pela Michelle, pelo Marcelo e a própria Silvia, as formações, né? A gente pensa ali como que a gente vai instrumentalizar os técnicos para eles estarem agindo, né, sobre as demandas que o campo vem trazendo, né? Então, sempre quando o campo tem uma demanda, tem uma necessidade de aprender sobre algo, de conhecer algo melhor, a gente também tenta trabalhar no sentido de instrumentalizar o campo. O que a gente pode perceber, né, fazendo esse paralelo, de estar com a equipe, de conhecer o núcleo, porque eu conheço, não com grande categoria como os técnicos, né, mas participo de reuniões e tudo, o que a gente pode perceber é que as pessoas elas estão ficando cada vez mais qualificadas para discutir os problemas que elas têm vivido, que elas têm enfrentado, né, os impactos. Eu não consigo te dizer, né, se esses impactos têm sido amenizados ou se eles têm se transformado no meio, né, na sociedade, porque a gente tem vivido um período de crise muito forte, né, uma crise econômica, uma crise social, uma crise na saúde, né? Então, assim, a gente tem vivido um momento muito difícil, mas, em contrapartida, a gente tem encontrado pessoas que estão se dedicando a se qualificar para lutar, para se mobilizar, para mobilizar as pessoas ao seu entorno. Então, hoje, o que a gente percebe é uma participação das pessoas do núcleo, tanto dentro de uma instância política, quanto no caso assim, né, de uma audiência ou de uma participação na elaboração de um plano plurianual, por exemplo, que é o PPA, que está tendo agora nesse ano. A gente percebe que as pessoas estão muito mais qualificadas, né, pensando em toda essa trajetória que elas vêm passando desde lá da primeira fase, né, que foi a fase de mobilização, né, como a Michelle já explicou. Então, a gente tem aí um público que realmente tem se mobilizado para tentar diminuir esses impactos, né, e transformar e trazer uma qualidade de vida melhor para as suas cidades. Ela mencionou, né, me chamou aí para essa conversa, mas assim, eu concordo com o que a Suelen está dizendo e complemento dizendo assim, eu estou nesse projeto desde a fase 1, né, e já estive em diferentes papéis no projeto. A gente percebe assim, que a trajetória do projeto, né, o público que está conosco, as pessoas que estão sendo como membros do núcleo de vigília, elas também têm acompanhado, né, essa trajetória. Na verdade, não é nem que eles estejam acompanhando, a gente, de fato, tem feito uma trajetória coletiva de retroalimentação do conhecimento, né? Então, a pesquisação é uma metodologia que
que pauta esse processo e a gente tem visto na prática, né? Então, é a pesquisa sendo construída com o público envolvido. E a fase 2 do projeto ela foi dedicada à consolidação desses grupos, que a gente chama de consolidação, é a coesão do grupo, é o sentimento de pertencimento, é desenvolver, porque como a gente trabalha com diferentes localidades e diferentes grupos sociais, a agenda prioritária desses grupos elas são diversas. Então, a gente teve que trazer uma unidade de interesse, de atuação, e aí, para conseguir essa coesão. E hoje, na fase 3 do projeto, nós temos, dentro da equipe técnica, não apenas alunos da universidade, mas também sujeitos da ação educativa do próprio projeto. Então, pessoas da comunidade que participaram conosco como membro do núcleo de vigília, depois já atuaram como agentes de mobilização e hoje estão como técnicos, pessoas que retornaram aos estudos, concluíram algumas formações e está conosco. Então, o que eu estou entendendo que você pergunta de alguns resultados alcançados nessa perspectiva educativa, né? E aí eu consigo, sim, identificar muito, e até mesmo de chegar à oportunidade e o acesso a esses grupos que historicamente não chegam, né? Então, a participação no projeto, além dela trazer essa transformação cidadã, ela também está possibilitando acesso de melhoria da questão socioeconômica mesmo, acesso ao trabalho, um trabalho mais, né, que tem uma relação mais próxima com a universidade e com esse grupo, né, que está ali pensando nos problemas da sociedade. Como eu disse no começo, né, são 10 cidades, é uma área grande, né, pega a região norte, pega Lagos, então, assim, são municípios que são impactados diretamente com a arrecadação do petróleo, né, as prefeituras dependem desse valor que entra, né, da arrecadação, e só que é uma arrecadação que é variável, né, então a gente percebe que o que está muito ameaçada por conta desse sobe e desce do barril do petróleo. Diante disso, eu queria perguntar para vocês três de que forma que é essa oscilação, esse sobe e desce do valor do barril do petróleo, ele impacta, ele influencia no trabalho de territórios, né? Porque a gente observa desemprego, a gente observa circulação de dinheiro, entre outros problemas causados por conta disso. Professora Denise, diante da sua análise, da sua participação em territórios, como que você observa isso, essa dependência que os 10 municípios acabam tendo, né? E de que forma que eles são mais ameaçados, vamos dizer assim, com esse sobe e desce? São municípios, todos esses municípios, né? Eles eram altamente dependentes, né? Das receitas, dos royalties, das participações especiais. Para você ter uma ideia, em 2013, antes do início, né, do Territórios do Petróleo, só esses 10 municípios, né, eles recebiam mais de 40% das rendas petrolíferas do total dos municípios beneficiários. Então, 10 municípios aqui, todos aqui da nossa região, né, recebiam mais de 40% dos royalties destes municípios beneficiários. Então, a concentração muito grande e o nível de dependência muito grande. E isso é muito ruim, né? Porque o preço do barril, atrelado ao dólar, torna isso, né? Esse volume de royalties, de participações especiais, muito volátil, né? Então, falando do período do territórios, 2012 a 2014, o preço estava estável, entre 80 e 100 dólares o barril. Mas, a partir de 2014, a gente teve uma queda continuada. 2015, a gente chegou o preço do barril a 28 dólares. 2016, chegou a 27 dólares. Então, só retornou, né? Esse ano está retornando, né? Nós tivemos aí, depois de
de 7 anos, vamos dizer assim, né, com preços muito abaixo, nós conseguimos $76, né, o preço do barril. E nesse segundo semestre vai ficar aí entre 65 e 73, para ano que vem estão calculando entre 43 e 60, ainda menos do que esse ano. E isso depende de uma série de fatores, né, a questão geopolítica aí envolvida, né? Nós temos aí a variante Delta, né, a queda do consumo, né, aí da China. Então, tem uma série de fatores que interferem na questão do petróleo, né, a própria definição de oferta, né, do próprio produto, né, que isso também é uma coisa que tem um grupo, né, o grupo da OPEP é ainda um grupo muito forte, né, então os impactos foram, né, aqui na região muito significativos, mas não é só a questão da variação do preço do barril, né, a coisa piorou porque nós tivemos também, gente, além da oscilação do preço do petróleo, nós vivenciamos uma crise econômica e política há muito não vivenciada, né, aqui no país. Na Operação Lava Jato, né, que desestruturou toda uma cadeia, né, de empresas, de indústrias, inclusive da construção civil, que gera empregos, né, justamente para uma população, né, de menos poder aquisitivo, emprega muito, né? Então, isso tudo foi desarticulado, né? Nós estamos dentro do estado do Rio com uma crise fiscal enorme, né? E que não é só por conta da queda, né, da receita dos royalties do petróleo, tem uma série de outras variáveis envolvidas, inclusive um processo de desindustrialização que é anterior, né, a 2014, então a gente já vem perdendo espaço e não é de hoje, né? E, inclusive, a introdução do sistema de partilha de produção, né? Em que a forma de divisão é diferenciada e também é definido e articulado o uso desses recursos, né? Então, muda um pouco a forma como os municípios também, né, passam a receber determinados recursos já provenientes da exploração e produção de petróleo, que é diferente do regime de concessão. Então, é um somatório, né, de fatores que criaram vamos dizer, um enfraquecimento, né, da economia aqui na região pela falta de capacidade de investimento dos gestores, dos municípios, por conta da queda da receita, mas as dificuldades econômicas, inclusive, do mercado, né? Diante da crise sanitária e da crise econômica, né? Que a crise sanitária veio em cima de uma crise econômica já instalada, né? Então, certamente, nós tivemos uma ampliação, né, dos níveis de pobreza aqui da nossa região e de desigualdades, né? Porque quem tem recursos, e tem um grupo, né, que tem recursos, e até, né, como era uma região extremamente rica por conta dos recursos dos petróleos, esses recursos foram capturados por um seleto grupo, né? E esses fazem dinheiro em cima do dinheiro já acumulado, né? Então, sabe onde aplicar esses recursos para ter, né, um rendimento. E a maior parte da população não, né? É o dinheirinho na poupança, quando tem condição de ter um dinheirinho na poupança, que deixou de render agora que a Selic voltou, né? E a inflação está aí corroendo, né, qualquer tipo de ganho. Então, nós estamos numa situação, vivenciando uma situação muito difícil, e isso impacta, né, até o próprio trabalho dos núcleos de vigília, porque eles estão diante de problemas, né, cruciais, né, e que precisam de políticas públicas para serem resolvidos. Então, eu me lembro de ter falado com a Michele, comentado com a Michele, né, na época do final do primeiro ciclo para o segundo ciclo, né, que estava se pensando, nossa, se a discussão era o déficit informacional sobre os recursos dos royalties, é porque tinha muito royalties, né? E agora que não tem royalties, será que isso vai ser prioritário? Quer dizer, a discussão chega justamente na hora que acabou o dinheiro, quer dizer, a gente articula todo mundo para participar, e cadê o dinheiro, né, para
para priorizar os investimentos e as políticas públicas. E eu me lembro de ter dito a Michele, mais do que nunca nós precisamos, né, do controle social, da participação, porque se os recursos são escassos, aí é que a disputa pelos recursos escassos vão ser grande, né, muito grandes, e a gente precisa, né, que essa população se fortaleça, que tenha o seu protagonismo, né, para exigir o seu lugar. Eles têm que ter o lugar de fala deles, principalmente no momento como esse que a gente está vivenciando. Professora, depois desse contexto, né, político e econômico traçado diante dos royalties, né, de que forma, Michele, que o NVC consegue identificar isso e correr atrás de políticas públicas, né? De que forma, quais são as estratégias, quais são os caminhos mais procurados e também quais resultados que você tem observado com investimento de tempo e também com investimento de políticas públicas, né? De que forma que o NVC tem buscado esse espaço mais igualitário do investimento dos recursos do petróleo? Então, Moser, a Denise, tudo isso que a Denise falou tem duas questões assim que eu acho que são importantes serem observadas. A primeira é que dá bastante elemento para o controle social. Então, como ela mesma disse nessa conversa que a gente teve no final da fase 1, a gente percebeu isso muito na prática durante toda a fase 2 e continuamos percebendo. Apesar dos recursos terem diminuídos, ainda são um volume muito maior do que toda a receita desses municípios. Então, essa receita ainda é muito maior do que as outras, e a disputa, então, ela fica maior, ela cresce, né? E aí são elementos importantes para o controle social. Mas ela também traz um grande desafio, porque, com todo esse contexto social e que ela também nos apresentou, existe uma questão que é de um problema concreto na vida das pessoas, né? Então, como você participar, como você estar nos espaços, né, de decisórios para essa disputa se você não tem o mínimo, né, digno para a sua sobrevivência e para dos seus familiares. Então, isso também nos coloca num desafio muito grande da mobilização social, de manter as pessoas, da permanência dessas pessoas, porque, de fato, elas têm questões concretas e muito agora, né, nesse período aí da pandemia, né, com a chegada desse fenômeno inesperado, nem tão inesperado assim para alguns cientistas, mas né, que a fome está batendo a porta de um número muito maior de pessoas. Mas, paradoxalmente, a gente percebeu também, a gente está finalizando agora o ano 1 da fase 3 do projeto, e a gente está no modelo remoto, que foi um outro grande desafio, né? Mobilizar pessoas que às vezes não têm nem acesso à internet ou não têm um dispositivo com capacidade de acessar as plataformas, e aí a gente volta, faz uma remobilização e a gente está tendo aí uma participação significativa das pessoas e chegando novas pessoas, porque a gente está conseguindo fazer reuniões comunitárias, então é o próprio núcleo de vigília falando para as pessoas e falando dos seus problemas, então isso fala mais alto para quem divide esses problemas, e estamos conseguindo, sim, tentativas de enfrentamento pelo próprio espaço democrático de direito, né, e desses espaços de decisão, como, por exemplo, esses instrumentos dessas peças orçamentárias previstas para a participação, como PPA. Esse ano a gente teve muita proposta para o plano plurianual do projeto, articulado com outros projetos do programa, que isso é muito bom, porque cresce o fortalecimento dos grupos, cresce uma rede, e também assim com essas articulações com grupos que o próprio núcleo está percebendo que são grupos importantes para se aproximar e conseguir aí alcançar políticas públicas, emendas parlamentares. Então, são os caminhos aí que a gente está percebendo que os núcleos já se apropriaram, já entenderam e estão se qualificando cada vez mais para participar, porque, às vezes, Moza,
você está num lugar sem entender o que aquele lugar representa, sem entender os signos que tem naquele lugar, as normas, você legitima alguma coisa que vem contra a sua própria vida. Então, a participação qualificada ela é fundamental. E eu acho que isso que é que o projeto tem conseguido contribuir bastante com essas comunidades, né? Perceber, estar junto, absorvendo o que eles têm de conhecimento, principalmente dos seus problemas, e também auxiliar nessa participação qualificada nos espaços de decisão.